Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos esta história incrível de amor, paixão e redenção, eu preciso fazer um pedido especial para você que está me ouvindo agora. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Deixe seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Compartilhe este vídeo com aquela amiga ou amigo que adora uma história de romance apaixonante. E não se esqueça, comente aqui embaixo o que você achou da história. Suas opiniões são muito importantes para nós. Queremos saber o que você pensa. E para você que quer ainda mais exclusividade, torne-se membro do nosso canal. Os membros têm acesso antecipado às histórias, conteúdos exclusivos e participam de enquetes para escolher os próximos temas. É uma forma maravilhosa de fazer parte da nossa comunidade e apoiar o canal. Agora sim, vamos à nossa história de hoje. Horizontes de paixão e uma história sobre orgulho, apostas perigosas. E um amor tão intenso que transforma até o coração mais arrogante. Prepare-se para se emocionar. O sol escaldante do meio-dia castigava as terras do interior, onde duas das maiores fazendas da região se estendiam, por hectares e mais hectares de pasto verde e gado de primeira qualidade. De um lado, a fazenda Santa Clara, propriedade da família Mendes. Do outro, separada apenas por um rio sinuoso e cristalino, a fazenda Horizonte, Dourado, comandada com mão de ferro por Rafael Almeida. Rafael era conhecido em toda a região não apenas por ser um dos fazendeiros mais prósperos, mas também por sua personalidade forte, arrogante e conquistadora. Aos 35 anos, tinha o corpo esculpido pelo trabalho no campo, cabelos negros sempre levemente desalinhados pelo vento, olhos castanhos penetrantes que pareciam atravessar a alma de quem ousasse encará-lo, e um sorriso malicioso que já havia conquistado o coração de inúmeras mulheres nos rodeios e festas da cidade. Naquela tarde de sábado, Rafael estava no bar da cidade com seus amigos fazendeiros, celebrando mais um negócio bem-sucedido. A cerveja estava gelada, as risadas eram altas, e as histórias de conquista se multiplicavam entre um gole e outro. "Rafael, você é mesmo impossível!" exclamou Marcos, seu melhor amigo, balançando a cabeça. "Dizem que não existe mulher que resista ao seu charme." Rafael inclinou-se na cadeira, o sorriso arrogante brincando em seus lábios. "Não é charme, Marcos. É confiança. As mulheres percebem quando um homem sabe o que quer. Aposto que você não consegue conquistar qualquer uma", provocou Fernando, outro fazendeiro do grupo. "Qualquer uma?" Rafael arqueou uma sobrancelha, interessado. "Pode escolher." Foi então que Marcos, com um brilho de malícia nos olhos, apontou discretamente para a janela. Do outro lado da rua, entrando na biblioteca municipal, estava Clara Mendes. Clara era a filha única de Antônio Mendes, o maior rival de Rafael nos negócios. Aos 28 anos, ela era o completo oposto do que Rafael costumava se interessar. Usava vestidos simples e modestos, sempre em tons pastéis. Seus cabelos castanhos claros caíam em ondas suaves até a metade das costas, geralmente presos em um coque baixo. Óculos delicados emolduravam olhos verde-mel que raramente se erguiam para encontrar o olhar de alguém. Clara era conhecida por sua timidez quase doentia. Passava seus dias cuidando da biblioteca da fazenda, lendo romances clássicos e ajudando seu pai com a papelada administrativa. Raramente era vista em festas, e quando aparecia, ficava sempre nos cantos, observando tudo com aquele olhar suave e distante. "Clara Mendes", Marcos anunciou, como quem lança um desafio definitivo. "A filha do seu rival. Aposto que você não consegue sequer fazer ela te olhar nos olhos, quanto mais conquistá-la." O grupo inteiro silenciou, esperando a reação de Rafael. Todos sabiam da rivalidade histórica entre as famílias Almeida e Mendes. O avô de Rafael e o avô de Antônio haviam sido sócios no passado,
até que uma traição nos negócios os separou definitivamente. Desde então, as duas famílias mal se cumprimentavam. Rafael observou Clara desaparecer dentro da biblioteca. Havia algo nela, algo diferente. Talvez fosse justamente essa aura de inacessibilidade, de pureza intocada, que despertou algo nele. Ou talvez fosse apenas seu ego ferido pela provocação dos amigos. Quanto vocês apostam? Rafael perguntou, virando-se para o grupo com aquele sorriso confiante. 5.000 reais, Fernando respondeu imediatamente. Se você conseguir conquistá-la em 2 meses, o dinheiro é seu. Mas tem que ser conquista de verdade. Ela tem que estar completamente apaixonada por você. Rafael estendeu a mão, fechando o acordo. Preparem o dinheiro, cavalheiros. Porque eu nunca perco. O que Rafael não sabia é que aquela aposta imprudente mudaria sua vida para sempre. A biblioteca municipal era o refúgio favorito de Clara. Entre as estantes empoeiradas e o cheiro inconfundível de papel antigo, ela se sentia segura, protegida do mundo exterior que sempre lhe pareceu grande e assustador demais. Naquela tarde, Clara organizava uma sessão de livros de poesia quando ouviu a porta se abrir. O pequeno sino, pendurado sobre a entrada, tilintou suavemente. Ela não ergueu os olhos imediatamente, concentrada em ordenar os volumes por ordem alfabética. Com licença, uma voz masculina, profunda e aveludada, ecoou pelo silêncio da biblioteca. Clara sentiu seu coração acelerar. Havia algo naquela voz que a fez estremecer. Lentamente, ela se virou, e seus olhos encontraram Rafael Almeida pela primeira vez de verdade. Ele estava parado próximo à entrada, os raios de sol da tarde entrando pela janela e criando um halo dourado ao seu redor. Vestia uma camisa de botões branca com as mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados e fortes. Jeans escuros e botas de couro completavam o visual. Mas era o olhar dele que aprendia. Intenso, curioso, como se estivesse estudando. Eu posso ajudá-lo? Clara perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Ela ajeitou nervosamente os óculos, sentindo suas bochechas corarem. Rafael caminhou em direção a ela com passos lentos, deliberados. Cada movimento era calculado, como um predador, que não quer assustar sua presa. Estou procurando um livro, ele disse, parando a poucos metros dela. Mas confesso que não sei exatamente qual. Bem, Clara engoliu em seco, tentando manter a compostura profissional. Que tipo de livro? Ficção? Não. Ficção. Romance. Romance. Rafael respondeu, e havia algo em seu tom que fez aquela palavra soar como uma promessa. Algo que fale sobre paixões impossíveis. Clara piscou, surpresa. Rafael Almeida na biblioteca, procurando por romances? Isso era inesperado. Eu conheço alguns títulos, ela murmurou, virando-se rapidamente para esconder o rubor que se intensificava em suas faces. Por aqui. Ela o guiou até uma estante no fundo da biblioteca, muito consciente de que ele caminhava logo atrás dela. Podia sentir o calor de sua presença, o aroma masculino de sua colônia misturada com algo que era puramente dele: terra, sol, liberdade. Este é um clássico, Clara disse, pegando um exemplar de Quote. O Morro dos Ventos Uivantes e Quote. Fala sobre um amor intenso, mas também destrutivo. E este aqui, ela pegou outro livro, e Quote, Orgulho e Preconceito e Quote. Sobre como o orgulho pode nos impedir de enxergar o verdadeiro amor. Rafael pegou o segundo livro de suas mãos, seus dedos roçando nos dela no processo. Foi um toque breve, mas elétrico. Clara retirou a mão rapidamente, como se tivesse sido queimada. Orgulho e Preconceito. Rafael repetiu, observando a capa. Parece apropriado. É uma história linda, Clara disse, finalmente ousando encará-lo. O personagem principal, Sr. Darcy, começa arrogante e distante. Mas ao conhecer Elizabeth,
ele descobre que há mais na vida do que seu próprio orgulho. E ela? Elizabeth? Rafael perguntou, seus olhos fixos nos dela. Ela aprende que as primeiras impressões podem enganar. Que às vezes, as pessoas carregam máscaras para proteger seus verdadeiros sentimentos. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Rafael deu um passo mais perto, reduzindo o espaço entre eles. E você, Clara? Ele perguntou suavemente. Você também usa máscaras? O coração dela disparou ao ouvir seu nome nos lábios dele. Como ele sabia seu nome? Todos nós usamos, de alguma forma. Ela respondeu, sua voz tremendo levemente. Para nos proteger. Proteger de quê? De sermos machucados. Rafael estudou seu rosto por um longo momento. Havia uma vulnerabilidade nela que o intrigava, uma fragilidade, que despertava nele um instinto protetor que ele não esperava sentir. Vou levar este, ele disse finalmente, erguendo o livro. Mas com uma condição. Condição? Clara piscou, confusa. Quero que você me ajude a entendê-lo. O sorriso que Rafael ofereceu era devastador. Podemos nos encontrar aqui, digamos, na próxima semana? Você pode me contar suas impressões sobre a história, e eu compartilho as minhas. Clara sabia que deveria recusar. Seu pai ficaria furioso se descobrisse que ela estava conversando com Rafael Almeida. Mas havia algo nos olhos dele, algo além da arrogância conhecida, uma curiosidade genuína, talvez? Eu suponho que sim, ela respondeu hesitante. Terças-feiras à tarde a biblioteca fica mais vazia. Então terça-feira às 3, Rafael confirmou. É um encontro. Quando ele saiu, levando o livro consigo, Clara teve que se apoiar na estante. Suas pernas estavam trêmulas. Seu coração batia descompassado, e ela tinha a estranha sensação de que sua vida ordenada e previsível estava prestes a virar de cabeça para baixo. Do lado de fora, Rafael entrou em sua caminhonete com um sorriso satisfeito. Mais fácil do que eu pensava pensou ele. Mas enquanto dirigia de volta para a fazenda, não conseguia tirar da cabeça aqueles olhos verde-mel, tão assustados e ao mesmo tempo tão bonitos. A semana que se seguiu foi uma tortura doce para Clara. Ela se pegou pensando em Rafael nos momentos mais inoportunos, enquanto catalogava livros, durante as refeições com seu pai, antes de dormir. Tentava se convencer de que era apenas curiosidade, nada mais. Mas seu coração sabia a verdade. Terça-feira chegou envolta em um céu azul cristalino. Clara trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido simples de algodão cor de lavanda, que realçava sutilmente seus olhos. Soltou os cabelos, permitindo que caíssem em ondas naturais sobre seus ombros. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Havia um brilho diferente em seu olhar, uma ansiedade misturada com expectativa. Às 3 horas em ponto, o sino da biblioteca tilintou. Rafael entrou carregando o livro e um sorriso que fez o estômago de Clara dar voltas. Ele vestia uma camisa cinza, que abraçava seu torso musculoso e jeans desgastados que caíam perfeitamente sobre suas pernas longas. Pontual, Clara comentou, tentando soar casual enquanto seu coração ameaçava escapar do peito. Não faria uma dama esperar. Rafael respondeu, aproximando-se do balcão onde ela estava. Principalmente. Uma que vai me guiar pelos mistérios de Darcy e Elizabeth. Eles se acomodaram em uma mesa nos fundos da biblioteca, longe das janelas que davam para a rua principal. Clara não admitia em voz alta, mas havia escolhido aquele local propositalmente, onde ninguém poderia vê-los. Então? Ela perguntou, cruzando as mãos sobre a mesa. O que achou dos primeiros capítulos? Rafael abriu o livro, e Clara notou que ele realmente havia lido. Havia pequenas marcas de páginas dobradas e algumas anotações nas margens. Darcy é um idiota, Rafael declarou sem rodeios, arrancando uma risada genuína de Clara. O som era musical, e fez algo estranho no peito dele.
Ele tem tudo o que um homem poderia querer, mas desperdiça sua chance com Elizabeth por causa de seu maldito orgulho. Mas é exatamente esse o ponto, Clara explicou, seus olhos brilhando com paixão enquanto falava sobre seu livro favorito. Ela se inclinava para a frente, esquecendo momentaneamente sua timidez. Ele precisa aprender essa lição. Precisa ser humilhado, desconstruído, para se reconstruir como um homem melhor. E você acha que pessoas podem realmente mudar assim? Rafael perguntou, e havia uma seriedade em sua voz, que a pegou desprevenida. Eu acredito que sim, Clara respondeu suavemente. Quando encontram uma razão forte o suficiente para mudar. Os olhos dele se encontraram, e por um momento, o resto do mundo desapareceu. Rafael se pegou observando cada detalhe do rosto dela, as sardas quase imperceptíveis sobre o nariz, a curva delicada dos lábios, o jeito como ela mordia o lábio inferior quando estava pensativa. E Elizabeth? Ele perguntou, forçando-se a quebrar o contato visual antes que fizesse algo impulsivo. Por que? Ela o rejeita inicialmente? Porque ela vê apenas a máscara, Clara explicou. A arrogância, a frieza. Ela não consegue enxergar o homem vulnerável por trás disso tudo. Não até que ele mostre seu verdadeiro eu. Deve ser assustador, Rafael murmurou. Mostrar quem realmente somos. É aterrorizante, Clara concordou. Porque quando mostramos nossa verdade, damos a outra pessoa o poder de nos machucar. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da mão dela. Não a tocou, mas Clara podia sentir o calor irradiando de seus dedos. E se eu quisesse conhecer a verdadeira Clara? Ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Aquela que existe além dessa biblioteca, além dessa timidez? Clara sentiu seu coração disparar. Parte dela queria recuar, proteger-se. Mas havia algo nos olhos dele, uma sinceridade que ela não esperava encontrar. Eu não sei se sou interessante o suficiente para isso, ela admitiu em um sussurro. Por que não me deixa ser o juiz disso? Eles conversaram por mais de 2 horas. Rafael descobriu que Clara amava poesia, que sonhava em viajar para a Inglaterra e visitar os lugares que seus autores favoritos haviam descrito, que tocava piano nas noites de lua cheia, que tinha medo de tempestades mas adorava a chuva, que via beleza nas coisas mais simples. Clara descobriu que Rafael não era apenas o fazendeiro arrogante que todos conheciam. Ele falou sobre a pressão de manter o legado da família, sobre como se sentia sozinho mesmo rodeado de pessoas, sobre sua paixão pelos cavalos. E como se sentia livre galopando pelos campos ao amanhecer. Você deveria vir à fazenda algum dia, Rafael sugeriu quando finalmente se levantaram para ir embora. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Tenho uma égua que acho que você adoraria. Ela é gentil. Como você. Meu pai nunca permitiria, Clara disse, a realidade caindo como um balde de água fria. Então não conte a ele, Rafael provocou com um meio sorriso. Ou você sempre faz tudo o que mandam? Clara sentiu uma centelha de rebeldia acender em seu peito. Talvez eu esteja cansada de sempre fazer o que é esperado de mim. Então venha, Rafael insistiu, pegando sua mão com delicadeza. Era a primeira vez que se tocavam. Intencionalmente, e o contato enviou ondas de eletricidade pelo braço dela. Amanhã, ao amanhecer, encontre-me na ponte sobre o rio que divide nossas propriedades. Ninguém nos verá àquela hora. Clara sabia que era loucura. Sabia que estava brincando com fogo. Mas pela primeira vez em sua vida, queria queimar. Ao amanhecer, ela concordou em um sussurro. Rafael levou a mão dela aos lábios, depositando um beijo suave em seus dedos. O gesto antiquado e romântico fez as pernas de Clara fraquejarem. Até amanhã, Clara. Quando ele saiu, Clara encostou-se na parede, levando a mão que ele havia beijado ao peito. Ela podia sentir seu coração batendo forte, vivo de uma forma que nunca havia sentido antes.
Naquela noite, enquanto Rafael se deitava em sua cama olhando para o teto, pensou na aposta que havia feito com os amigos. Pensou nos R$ 5.000. Mas principalmente, pensou em Clara, em seus olhos honestos, em sua risada tímida, na forma como ela se iluminava ao falar sobre livros. E pela primeira vez, sentiu um aperto desconfortável no peito que parecia muito com culpa. Clara mal conseguiu dormir. Passou a noite inteira se revirando na cama, alternando entre excitação e terror. Às 5 da manhã, desistiu de dormir. Levantou-se silenciosamente, tomou banho e vestiu-se com um cuidado especial. Calça jeans, uma blusa branca simples mas feminina, e botas de montaria que há anos não usava. Olhou-se no espelho. Seus olhos brilhavam com nervosismo e antecipação. Soltou os cabelos, deixando-os caírem em ondas naturais. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se bonita. Saiu de casa enquanto a fazenda ainda dormia, o céu apenas começando a clarear no horizonte. A caminhada até a ponte levou 20 minutos. A cada passo, seu coração batia mais forte. Ainda posso voltar e... pensava. Ninguém precisa saber mas seus pés continuavam a levá-la adiante. Quando chegou à ponte de madeira que cruzava o rio, encontrou Rafael já esperando. Ele estava apoiado no corrimão, olhando para as águas que corriam suavemente abaixo. Ao ouvir seus passos, ele se virou, e o sorriso que iluminou seu rosto foi de pura alegria genuína. Você veio, ele disse, e havia surpresa e admiração em sua voz. Eu disse que viria, Clara respondeu, parando a alguns metros dele, de repente tímida novamente. Rafael se aproximou, fechando a distância entre eles. A luz do amanhecer pintava o céu em tons de rosa e dourado, refletindo nas águas do rio e criando uma atmosfera quase mágica. Achei que pudesse mudar de ideia, ele admitiu. Afinal, isso é meio louco. Totalmente louco, Clara concordou com um sorriso nervoso. Nunca fiz nada assim antes. Então vamos tornar esta manhã inesquecível, Rafael disse, estendendo sua mão. Venha comigo. Clara hesitou por apenas um segundo antes de colocar sua mão na dele. Os dedos de Rafael se fecharam em torno dos seus, fortes e quentes, transmitindo uma segurança que ela não esperava. Eles caminharam pela margem do rio até chegarem a um pequeno estábulo isolado no limite da propriedade dos Almeida. Dentro, Rafael apresentou Clara a sua égua favorita, uma linda criatura de pelagem dourada chamada Aurora. Ela é linda, Clara sussurrou, estendendo a mão para acariciar o focinho aveludado da égua. Igual a você, Rafael disse baixinho, tão perto que Clara podia sentir seu hálito quente em sua nuca. Clara se virou, suas costas agora contra o corpo da égua. Rafael estava muito próximo, uma de suas mãos apoiada na madeira do estábulo ao lado da cabeça dela, criando uma espécie de prisão deliciosa. Rafael. Ela sussurrou, seu nome saindo de seus lábios como uma prece e uma súplica. Eu não consigo parar de pensar em você, ele confessou, sua voz rouca e carregada de desejo. Desde aquele dia na biblioteca. Você está em meus pensamentos constantemente. Nós mal nos conhecemos, Clara protestou fracamente, mas seu corpo atraía, inclinando-se levemente em direção a ele. Então vamos nos conhecer, Rafael murmurou, sua mão livre subindo para acariciar suavemente sua bochecha. Deixa eu conhecer você, Clara. A verdadeira você. O toque dele era elétrico. Clara fechou os olhos, perdida na sensação. Quando os abriu novamente, encontrou Rafael. Tão perto que podia contar cada cisco dourado em seus olhos castanhos. Eu tenho medo, ela admitiu em um sussurro. Do quê? De me machucar. De descobrir que isso é apenas um jogo para você. A expressão de Rafael mudou, algo passando por seus olhos. Culpa, talvez? Mas foi substituído rapidamente por algo mais intenso, mais verdadeiro. Não é um jogo, ele disse, e naquele momento, acreditava sinceramente nisso. O que estou sentindo é real. Clara.
assustadoramente real. E então ele a beijou. Foi um beijo suave inicialmente, testando, perguntando. Os lábios dele eram quentes e firmes contra os dela. Clara sentiu seus joelhos fraquejarem, e Rafael a segurou pela cintura, puxando-a contra seu corpo. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais necessário. Clara se entregou completamente, seus braços subindo para envolver o pescoço dele, seus dedos se entrelaçando em seus cabelos escuros. Rafael a prensou delicadamente contra a parede do estábulo, seu corpo grande e forte cobrindo o dela de uma forma que a fazia sentir-se protegida e desejada ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael apoiou sua testa na dela, seus olhos fechados, como se estivesse memorizando aquele momento. Meu Deus, Clara, ele murmurou. O que você está fazendo comigo? Clara não tinha resposta. Estava perdida em sensações que nunca havia experimentado. O calor do corpo dele contra o cheiro masculino que a envolvia, o gosto dos lábios dele ainda presente nos seus. Eles passaram a manhã juntos. Rafael ensinou Clara a cavalgar Aurora, suas mãos guiando as dela, seu corpo pressionado contra suas costas para mantê-la segura. Eles riram quando ela quase caiu, e Rafael a pegou no ar, girando-a enquanto ambos riam como crianças. Fizeram um pequeno piquenique às margens do rio. Rafael havia trazido uma cesta com frutas, pão fresco e queijo. Sentaram-se na grama, conversando sobre tudo e nada. Clara descobriu que Rafael tocava violão, que tinha medo de altura apesar de parecer não ter medo de nada, que sua comida favorita era o bolo de cenoura que a cozinheira da fazenda fazia. Me fale sobre seus sonhos, Rafael pediu, deitado na grama com a cabeça no colo dela. Clara, num gesto de intimidade surpreendente para alguém tão tímida, passava os dedos por seus cabelos. Eu sempre quis escrever, Clara confessou. Histórias de amor, principalmente. Sei que parece bobo. Não é bobo, Rafael a interrompeu, pegando sua mão e beijando sua palma. É lindo. Você deveria escrever. Meu pai diz que é perda de tempo. Que devo focar em coisas práticas. E o que seu coração diz? Clara olhou para ele, para aquele homem que todos diziam ser arrogante e frio, mas que naquele momento a olhava com uma ternura que fazia seu peito doer. Meu coração diz muitas coisas ultimamente, ela admitiu. Coisas assustadoras. Rafael sentou-se, ficando frente a frente com ela. Segurou seu rosto com as duas mãos, forçando-a a encará-lo. Não tenha medo do que está sentindo, ele pediu. Seja lá o que for isso que está acontecendo entre nós, vamos descobrir juntos. Sem medo. E nossos pais? A rivalidade? Que se danem. Rafael respondeu com veemência. Não vou deixar o orgulho tolo de nossos pais me impedir. Ele parou, como se percebesse o peso do que estava prestes a dizer. De quê? Clara pressionou, seu coração na garganta. De explorar isso, ele disse finalmente. De te conhecer. De estar com você. Eles se beijaram novamente, desta vez deitados na grama, o sol já alto no céu os aquecendo. Era um beijo longo, lânguido, cheio de promessas não ditas. As mãos de Rafael exploravam respeitosamente suas costas, sua cintura, enquanto Clara descobria a firmeza dos músculos sob a camisa dele. Quando o sol começou a ficar muito quente, indicando que já passava do meio-dia, ambos sabiam que precisavam voltar antes que fossem descobertos. Quando vou te ver de novo? Rafael perguntou, segurando suas mãos enquanto caminhavam de volta à ponte. Não sei, Clara respondeu, a realidade pesando sobre ela. Isso é tão complicado. Encontre um jeito, Rafael pediu, parando e puxando-a para um último beijo. Por favor, Clara. Não consigo ficar longe de você agora. Eu tentarei, ela prometeu. Enquanto voltava para casa, Clara se sentia transformada. Era como se tivesse acordado de um longo sono. Seu corpo ainda vibrava com a memória dos toques de Rafael,
Seus lábios ainda formigavam com o gosto dos beijos dele. Ela estava se apaixonando. Profunda e irrevogavelmente se apaixonando. E Rafael, enquanto voltava para sua fazenda, se deu conta de algo assustador. A aposta com seus amigos já não importava mais. Os 5.000 reais não significavam nada. O que importava era a sensação que Clara despertava nele. De uma mistura de desejo, ternura e algo mais profundo que ele não estava pronto para nomear. Pela primeira vez em sua vida, Rafael Almeida estava com medo. Medo de estar se apaixonando de verdade. As semanas que se seguiram foram uma dança delicada de encontros secretos e mentiras necessárias. Clara e Rafael se tornaram mestres em esconder seus encontros. A biblioteca às terças-feiras tornou-se sagrada, 2 horas onde discutiam livros, mas principalmente se conheciam, se tocavam, se perdiam em beijos que deixavam ambos sem fôlego. Rafael descobriu que Clara tinha um senso de humor afiado quando relaxava, que cantava baixinho quando pensava, que ninguém estava ouvindo, que corava de forma adorável sempre que ele a elogiava, que tinha uma pinta discreta logo abaixo da orelha esquerda que ele adorava beijar. Clara descobriu que Rafael era terrivelmente protetor com seus funcionários, que ajudava financeiramente famílias necessitadas da região sem querer crédito, que se sentia pressionado pelas expectativas de todos, que tinha uma cicatriz no ombro de quando caiu de um cavalo aos 15 anos, que seus olhos escureciam de desejo sempre que ela mordia o lábio inferior. Mas foi em um sábado chuvoso que tudo mudou. Clara havia dito ao pai que iria à cidade fazer compras. Ao invés disso, encontrou-se com Rafael em uma cabana abandonada no meio da floresta que separava as duas propriedades. Era um lugar que Rafael havia descoberto anos atrás, onde ia quando precisava pensar. Quando Clara chegou, completamente encharcada pela chuva inesperada, Rafael estava esperando. Ele havia acendido uma pequena fogueira na lareira antiga, e o lugar estava surpreendentemente aconchegante. Você está completamente molhada, Rafael disse preocupado, aproximando-se dela imediatamente. Vai pegar um resfriado. Ele a envolveu em um cobertor que havia trazido, esfregando seus braços para aquecê-la. Clara tremia, mas não sabia se era do frio ou da proximidade dele. Eu trouxe isso, ela disse, tirando de sua bolsa um livro cuidadosamente embrulhado em plástico para protegê-lo da chuva. É uma primeira edição de poemas de Pablo Neruda. Pensei que você gostaria. Rafael pegou o livro com uma reverência que a surpreendeu. Seus dedos traçaram a capa antiga com cuidado. Clara, isso deve ter custado uma fortuna. Algumas coisas não têm preço, ela respondeu suavemente, seus olhos encontrando os dele. Queria te dar algo especial. Rafael colocou o livro de lado com cuidado e puxou Clara para seus braços, o cobertor envolvendo ambos. Ele a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você é o presente, ele murmurou contra seus cabelos. Cada momento com você é um presente. Clara ergueu o rosto, e seus lábios se encontraram em um beijo que era diferente dos anteriores. Havia urgência, sim, mas também algo mais profundo. Era um beijo de reconhecimento, de duas almas se encontrando. Rafael a guiou até próximo da lareira, onde havia estendido alguns cobertores. Eles se deitaram lado a lado, simplesmente se olhando, memorizando cada detalhe um do outro. Leia para mim, Rafael pediu, entregando o livro de Neruda para ela. Clara abriu o livro em uma página aleatória e começou a ler com sua voz suave. E quote. Quero fazer contigo o que a primavera faz com as cerejeiras, e quote. Sua voz falhou quando sentiu a mão de Rafael acariciar suavemente seu rosto, descendo pelo pescoço até repousar sobre seu coração acelerado. Continue, ele sussurrou, seus olhos fixos nela com uma intensidade que a fazia derreter. E quote. Quero fazer contigo o que a noite faz com as estrelas, e quote. Rafael se inclinou e beijou seu pescoço, logo abaixo da orelha, no lugar que ele havia descoberto ser especialmente sensível. Clara deixou o livro de lado,
incapaz de continuar lendo enquanto ele a explorava com beijos suaves. Rafael, ela sussurrou, suas mãos subindo para acariciar seu rosto, sentindo a aspereza de sua barba por fazer. Eu nunca senti isso antes. Ele parou, erguendo-se sobre um cotovelo para poder vê-la melhor. Seus olhos a estudaram com seriedade. Eu sei, ele disse suavemente. E eu prometo cuidar disso. Cuidar de você. Não vou te apressar, não vou te pressionar. Mas eu quero, Clara admitiu, corajosa de uma forma que a surpreendeu. Quero estar perto de você. Mais perto. Rafael fechou os olhos, como se estivesse lutando consigo mesmo. Quando os abriu novamente, havia uma ternura neles que fez o coração de Clara apertar. Você não sabe o quanto significa ouvir isso, ele disse. Mas quando acontecer entre nós, não será às escondidas em uma cabana velha. Será quando pudermos ser honestos sobre o que sentimos. Quando eu puder te cortejar apropriadamente, te dar tudo o que você merece. Eu não preciso de nada além de você, Clara protestou. Mas você merece o mundo, Rafael respondeu, beijando sua testa. E eu quero te dar isso. Eles ficaram deitados ali por horas, conversando sobre tudo. Rafael contou sobre a pressão de ser o único herdeiro da Fazenda Horizonte Dourado, sobre como às vezes se sentia sufocado pelas expectativas. Todos esperam que eu seja como meu pai, ele confessou. Duro, impiedoso nos negócios, sem espaço para emoções. Mas com você eu posso ser apenas eu. Posso ser vulnerável. A vulnerabilidade não é fraqueza, Clara disse, acariciando seus cabelos. É a maior força que existe. É preciso coragem para mostrar quem realmente somos. Você me faz querer ser corajoso, Rafael admitiu. Quero ser digno de você. Você já é, ela assegurou. Mas enquanto Clara dizia essas palavras, Rafael sentia o peso da culpa esmagando seu peito. A aposta. Aquela maldita aposta que ele havia feito semanas atrás, quando via Clara apenas como mais uma conquista, um desafio ao seu ego. Ele precisava contar a ela. Mas como? Como explicar que havia começado como um jogo, mas que agora era a coisa mais real que ele já havia sentido? Como fazê-la entender que ele havia mudado, que ela o havia transformado? Ei, Clara chamou, notando a tensão repentina em seus ombros. Onde você foi? Rafael a puxou mais para perto, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Estou aqui, ele mentiu. Só pensando em como sou sortudo. A chuva continuava lá fora, criando uma cortina de isolamento do resto do mundo. Dentro da cabana, a luz dourada da fogueira, Rafael e Clara existiam em sua própria bolha de realidade. Cante para mim, Rafael pediu. Eu não canto bem, Clara protestou, corando. Cante assim mesmo. E então Clara, reunindo coragem, cantou baixinho uma velha canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela. Antes de morrer. Sua voz era suave e doce, cheia de emoção. Rafael a observava como se estivesse vendo algo sagrado. Quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos dele. Minha mãe também cantava isso, ele disse com voz rouca. Antes de ela ir embora. Clara sabia a história. Todos sabiam. A mãe de Rafael havia abandonado a família quando ele tinha apenas 12 anos, incapaz de lidar com a rigidez e frieza do marido. Ninguém havia falado sobre ela desde então. Rafael, Clara sussurrou, abraçando-o enquanto ele finalmente permitia que a dor antiga viesse à superfície. Ela não aguentou, ele confessou contra o ombro dela. E eu nunca a culpei. Meu pai, ele destruiu tudo que era bonito ao seu redor. E eu sempre tive tanto medo de ser como ele. De destruir as coisas que amo. Você não é seu pai, Clara disse com firmeza, forçando-o a olhá-la. Você é gentil, e engraçado, e sensível. Você pode fingir ser duro com o mundo, mas eu vejo quem você realmente é. Quem eu sou com você, Rafael corrigiu. Você traz o melhor de mim. Então seja esse homem,
Clara o encorajou. Não apenas comigo, mas com todos. Seja autêntico. Naquele momento, Rafael tomou uma decisão. Assim que saíssem dali, ele iria contar aos amigos que a aposta estava cancelada. Ele iria devolver qualquer dinheiro que houvessem juntado. Não importava o que pensassem dele. Clara era preciosa demais para ser parte de qualquer jogo. Quando a chuva finalmente parou e o céu começou a escurecer, eles sabiam que precisavam voltar. Rafael acompanhou Clara até próximo da fazenda dela, mantendo distância segura para não serem vistos. Quinta-feira? Ele perguntou, segurando sua mão. Quinta-feira, ela confirmou. Na biblioteca, como sempre. Rafael a puxou para um último beijo, longo e profundo, cheio de promessas. Clara, ele disse quando se separaram. Eu preciso te dizer algo. Algo importante. O quê? Ela perguntou, notando a seriedade em seu tom. Rafael abriu a boca, prestes a confessar sobre a aposta, mas as palavras travaram em sua garganta quando viu-a expressão aberta e confiante no rosto dela. Como poderia destruir isso? Como poderia ver aquela confiança se transformar em mágoa? Ele engoliu em seco. Eu estou me apaixonando por você. Profundamente. O sorriso que iluminou o rosto de Clara foi como o sol nascendo. Eu também, ela confessou. Estou me apaixonando por você, Rafael Almeida. Apesar de toda a lógica me dizer para não fazer isso, meu coração não escuta. Eles se beijaram mais uma vez antes de se separarem, cada um voltando para suas respectivas vidas, mas ambos transformados pelo que haviam compartilhado. Naquela noite, Rafael ficou acordado na cama, olhando para o teto. Precisava contar a verdade a Clara. Ela merecia isso, mas não agora, não ainda. Quando sua relação estivesse mais forte, quando ela soubesse sem sombra de dúvida o quanto ele a amava, então ele contaria. E esperava que ela pudesse perdoá-lo. Clara, em seu quarto, escrevia em seu diário pela primeira vez em meses. Hoje descobri o que é estar viva. Descobri o que os poetas tentam descrever quando falam de amor. Sei que é perigoso, sei que meu pai nunca aprovaria, mas não consigo parar. Rafael me faz sentir vista, compreendida, desejada. Pela primeira vez, não tenho medo de sentir e nenhum deles sabia que a tempestade que se aproximava seria muito maior do que qualquer chuva de verão. 2 semanas depois, era dia de feira na cidade. Clara havia ido comprar suprimentos para a fazenda e aproveitou para passar na biblioteca e organizar algumas doações recentes. Estava distraída, pensando em Rafael, como sempre. Quando ouviu vozes masculinas do lado de fora, reconheceu a voz de Marcos, o melhor amigo de Rafael. Ela ia chamá-lo para perguntar sobre Rafael quando outra voz a fez congelar. Então, Rafael, era Fernando falando. Já faz quase 2 meses. Como está indo sua aposta com a filha do Mendes? Clara sentiu seu sangue gelar. Aposta? Cara, deixa isso pra lá. A voz de Rafael soou tensa, desconfortável. Por quê? Marcos riu. Você já ganhou? Ela já está completamente apaixonada por você? Porque, se sim, eu devo 5.000 reais. O mundo de Clara desmoronou. Ela se apoiou na estante de livros, suas pernas ameaçando ceder. Olha, eu não quero mais falar sobre isso. Rafael disse, e havia algo em sua voz. Raiva? Frustração? Não me diga que você está ficando mole. Fernando provocou. É só uma aposta, cara. Você sempre foi o mestre nisso. Lembra daquela garota do rodeio? Você ganhou apostando que conseguiria levá-la para a cama em uma semana. Isso foi diferente. Rafael retrucou, sua voz aumentando. Clara é diferente. Diferente como? Marcos perguntou, curioso. Ai, não. Rafael Almeida está realmente se apaixonando pela garotinha tímida? Calem a boca. Rafael rosnou. Não falam assim dela. Uau! Fernando assobiou. Você está apaixonado de verdade. Isso é
Cara, você sabe que precisa contar a ela sobre a aposta, certo? Antes que ela descubra de outra forma. Eu sei, Rafael respondeu, e sua voz estava carregada de agonia. Eu vou contar. Só preciso do momento certo. Não existe momento certo para isso. Marcos disse, mais sério agora. Quanto mais você espera, pior fica. Clara não esperou para ouvir mais. Saiu correndo pela porta dos fundos da biblioteca, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Cada palavra que havia ouvido era como uma faca em seu coração. Uma aposta. Ela era apenas uma aposta. Uma forma de Rafael provar sua masculinidade para os amigos. Tudo, os beijos, as palavras doces, as confissões íntimas. Tudo havia sido uma mentira elaborada. Ela correu até chegar à fazenda de seu pai, trancando-se em seu quarto. Chorou até não ter mais lágrimas, até que só restassem soluços secos e dor. Uma dor tão profunda que parecia física. Como pôde ser tão ingênua? Tão estúpida? Todo mundo sempre havia dito que Rafael Almeida era um mulherengo. Um conquistador sem escrúpulos. Mas ela havia acreditado ver algo mais. Havia acreditado ser especial. Que idiota ela era. Enquanto isso, Rafael havia se livrado dos amigos com grosseria e agora caminhava a passos largos em direção à biblioteca. Precisava falar com Clara. Precisava finalmente contar a verdade antes que ela descobrisse de outra forma. Mas quando chegou lá, o lugar estava vazio. Seu telefone tocou. Uma mensagem de Clara. Eu sei sobre a aposta. Não quero mais te ver. Por favor, me deixe em paz. O coração de Rafael despencou. Não. Não assim. Não antes que ele pudesse explicar. Ele tentou ligar, mas ela não atendeu. Mandou mensagens, dezenas delas, explicando, implorando por uma chance de falar. Todas foram ignoradas. Finalmente, desesperado, Rafael foi até a fazenda Santa Clara. Bateu na porta da frente, não se importando mais com as consequências. Foi Antônio Mendes quem abriu, e sua expressão se transformou em fúria ao ver Rafael. O que você quer aqui? Ele rosnou. Preciso falar com Clara. Rafael disse, sua voz rouca de desespero. Falar com você? Antônio respondeu friamente. E eu sugiro que você suma daqui antes. Que eu perca a paciência. Pai, está tudo bem. A voz suave de Clara veio de dentro da casa. Ela apareceu atrás do pai, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Deixe-me falar com ele. Antônio olhou entre os dois, confuso mas preocupado. Clara, por favor, pai. 5 minutos. Relutante, Antônio se afastou, mas não foi para longe. Rafael podia senti-lo observando através da janela. Clara saiu para a varanda, mantendo distância de Rafael. Ela cruzou os braços, uma postura defensiva que partiu o coração dele. Clara, eu posso explicar? Ele começou. Explicar o quê? Ela perguntou, sua voz surpreendentemente calma. Explicar como você fez uma aposta de 5.000 reais para me conquistar? Como eu era apenas um jogo para você provar seu valor para seus amigos. Idiotas? Foi assim no começo, Rafael admitiu, e vê-la recuar como se tivesse sido esbofeteada foi doloroso. Mas, Clara, por favor, escute. Eu era um idiota arrogante que achava que você era apenas mais uma. Mas então eu te conheci de verdade. E tudo mudou. Quando? Clara perguntou, lágrimas começando a escorrer novamente. Quando exatamente mudou? Rafael? Depois do primeiro beijo? Do segundo? Quando você decidiu que eu era mais do que apenas uma aposta? Desde o começo, ele insistiu, dando um passo em direção a ela. Ela recuou imediatamente. Desde aquele primeiro dia na biblioteca. Você me intrigou, me desafiou de formas que eu não esperava. E a cada dia que passava, eu me apaixonava mais. Mas você não disse nada, Clara acusou, sua voz quebrando. Você teve semanas para me contar a verdade. Semanas onde eu abri meu coração para você, onde eu confiei em você.
Eu sei, Rafael disse, e havia lágrimas em seus próprios olhos agora. Eu sei que fui covarde. Eu tinha medo de te perder. Tinha medo de ver exatamente essa expressão no seu rosto, essa dor que eu causei. Bem, agora você perdeu, Clara disse, limpando as lágrimas com raiva. Você conseguiu o que queria. Me conquistou completamente. Parabéns, Rafael. Você venceu sua aposta. Espero que os 5.000 reais valham a pena. Clara, não, Rafael implorou, tentando pegar sua mão. Ela a afastou como se queimasse. Por favor, não diga isso. Você tem que acreditar em mim. Eu te amo. Não diga isso, Clara gritou, surpreendendo-o com a veemência. Não se atreva a dizer essas palavras para mim agora. Você não sabe o que é amor. Amor é honestidade. Amor é confiança. E você destruiu ambas. Eu posso reconstruir. Rafael insistiu desesperadamente. Me dá uma chance, Clara. Uma chance de provar que o que sinto é real. Clara balançou a cabeça, mais lágrimas caindo. Cada vez que você me tocou, cada beijo, cada palavra doce, eu vou sempre me perguntar se era real ou parte do seu jogo. Você envenenou todas essas memórias. Como eu posso confiar novamente? Porque você me conhece, Rafael argumentou. Você conhece o verdadeiro eu. Aquele homem que se abriu para você, que chorou em seus braços, que te contou seus medos mais profundos, ele é real. Eu sou real. Eu pensei que conhecia, Clara sussurrou, abraçando-se. Mas agora não sei mais o que era verdade e o que era mentira. Antônio apareceu na porta, sua expressão severa. Chega, Rafael. Minha filha pediu para você ir embora. Respeite isso. Rafael olhou para Clara uma última vez, memorizando cada detalhe de seu rosto, ainda que distorcido pela dor que ele havia causado. Eu não vou desistir de você, ele prometeu. Vou provar que meu amor é real, mesmo que leve o resto da minha vida. Ele se virou e foi embora, cada passo parecendo arrancar um pedaço de seu coração. Clara assistiu-o partir, então se virou e correu para dentro de casa, direto para os braços de seu pai, que a segurou. Enquanto ela desabava em soluços. Xi, minha menina, Antônio murmurou, acariciando seus cabelos. O que aquele desgraçado fez com você? Mas Clara não conseguia responder. Estava completamente quebrada. E Rafael, enquanto dirigia de volta para sua fazenda com lágrimas obscurecendo sua visão, sabia que havia cometido o maior erro de sua vida. Havia ganhado o coração de Clara apenas para destruí-lo com sua própria arrogância e covardia. Mas ele havia feito uma promessa, e Rafael Almeida sempre cumpria suas promessas. Ele iria reconquistar Clara. Não importava quanto tempo levasse. Porque agora ele sabia a verdade que havia tentado negar. Clara não era apenas o amor da sua vida. Ela era sua vida. Os dias que se seguiram foram os mais escuros da vida de Clara. Ela mal saía de seu quarto, recusando-se a comer adequadamente. Passou horas olhando para o nada, alternando entre raiva e uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. Antônio Mendes, preocupado com sua filha, finalmente a confrontou. Clara, você precisa me contar o que aconteceu, ele disse, sentando-se na beira de sua cama. Aquele Almeida te machucou? E então Clara contou tudo, sobre os encontros secretos, sobre como havia se apaixonado, sobre a aposta cruel que havia descoberto. Para sua surpresa, seu pai não explodiu de raiva como esperava. Em vez disso, ele suspirou profundamente, parecendo subitamente mais velho. Minha menina, ele disse suavemente. Eu sei que dói agora. Mas deixa eu te contar algo sobre os homens da família Almeida. Clara olhou para ele, confusa. O avô de Rafael e eu não brigamos por causa de negócios, Antônio confessou. Brigamos por causa da sua mãe. O quê? Clara se sentou na cama, completamente surpresa. Nós dois amávamos sua mãe, Antônio continuou. Mas ele era casado, e ela escolheu a mim.
Ele nunca me perdoou por isso. A rixa entre nossas famílias é baseada em orgulho ferido e ciúmes, nada mais. E eu passei esse ódio para você sem necessidade. Por que está me contando isso? Clara perguntou. Porque vi o jeito que Rafael Almeida olhou para você naquela varanda. Antônio respondeu. E era do mesmo jeito que eu olhava para sua mãe. Como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele cometeu um erro terrível. Sim. Mas eu vi um homem quebrado, Clara. Não um jogador arrogante. Isso não muda o que ele fez, Clara murmurou. Não, não muda, Antônio concordou. Mas a questão é, você acredita que ele mudou? Que o que sentiu por você era real, apesar de como começou? Clara não respondeu, mas a pergunta ecoou em sua mente por dias. Enquanto isso, Rafael estava em sua própria jornada de redenção. Primeiro, reuniu seus amigos. A aposta está cancelada, ele declarou, jogando um envelope com R$ 5.000 na mesa. Eu nunca deveria ter feito isso. E vocês nunca deveriam ter me incentivado. Rafael? Cara, Marcos começou. Não, Rafael o interrompeu. Eu preciso que vocês entendam. Clara não é um troféu. Ela é a mulher que eu amo. E eu destruí qualquer chance que tinha com ela por causa dessa estupidez. O que você vai fazer? Fernando perguntou, pela primeira vez parecendo genuinamente arrependido. Vou provar para ela que meu amor é real. Rafael respondeu com determinação. Mesmo que ela nunca me perdoe, ela vai saber a verdade. E assim começou a campanha de reconquista mais sincera que a cidade já havia presenciado. Toda manhã, Clara encontrava um único girassol, sua flor favorita, na varanda de sua casa. Nunca havia bilhete. Mas ela sabia quem estava deixando. Rafael começou a frequentar a biblioteca todas as terças-feiras, no horário que costumavam se encontrar. Ele nunca se aproximava de Clara se ela estivesse lá, apenas escolhia um livro e lia silenciosamente em um canto, respeitando seu espaço, mas fazendo questão que ela soubesse que ele estava lá, esperando. Ele também começou a fazer mudanças em sua vida. Tornou-se mais presente na comunidade, ajudou a construir uma nova escola para as crianças dos trabalhadores rurais, começou a tratar seus funcionários com mais humanidade e respeito. Uma tarde, Clara ouviu de Dona Maria, a cozinheira de sua casa que também tinha parentes trabalhando na fazenda dos Almeida, que Rafael havia mudado completamente. Aquele menino não é mais o mesmo, não senhora, Dona Maria comentou. Está mais gentil, mais atencioso. Pergunta pelos trabalhadores, sobre suas famílias. Aumentou os salários. Até começou a dar folgas aos domingos. Coisa que o pai dele nunca fez. Clara fingia não estar interessada, mas guardava cada informação em seu coração. 2 semanas após o confronto, Clara recebeu um pacote. Dentro estava um manuscrito encadernado à mão. Ela reconheceu a letra de Rafael na capa, Horizontes de Paixão, a verdadeira história de como um tolo se apaixonou e, com mãos tremendo, Clara começou a ler. Era tudo ali, cada encontro entre eles, mas escrito da perspectiva de Rafael. Ele descrevia com detalhes dolorosos sua arrogância inicial, a aposta, como havia visto Clara como apenas mais uma conquista. Mas então descrevia cada momento em que havia se apaixonado um pouco mais. No momento em que ela começou a falar sobre Darcy e Elizabeth, esquecendo sua timidez, seus olhos brilhando de paixão, foi quando percebi que ela não era como ninguém que eu já havia conhecido e quando a beijei pela primeira vez no estábulo, senti como se estivesse beijando meu futuro, minha redenção, meu lar e, a cada dia, a aposta se tornava mais insignificante. R$ 5.000? Eu daria todo o meu dinheiro, minha fazenda, tudo que possuo, por apenas mais um dia com ela e fui covarde. Morria de medo de contar a verdade porque sabia que destruiria a confiança dela. Mas a covardia sempre cobra seu preço, e estou pagando agora. Estou pagando ao ver a dor que causei na única pessoa que já realmente me importei e... Clara chorou enquanto lia,
especialmente a última página. Clara, se você está lendo isso, significa que teve coragem de abrir este manuscrito. Você sempre foi mais corajosa do que eu. Não espero seu perdão, não mereço. Mas preciso que você saiba, tudo que senti, tudo que compartilhamos, era real. Você me transformou, me fez querer ser um homem melhor. E mesmo que você nunca mais queira me ver, eu vou passar o resto da minha vida sendo esse homem melhor, porque você me mostrou que ele existia dentro de mim. Com todo o amor que tenho, Rafael. E Clara fechou o manuscrito, lágrimas caindo sobre a capa. Seu coração estava em guerra consigo mesmo. Parte dela ainda estava furiosa, magoada. Mas outra parte via a sinceridade dolorosa naquelas palavras. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo, nos momentos que haviam compartilhado, na vulnerabilidade que Rafael havia mostrado, nas mudanças que ele estava fazendo. E então se lembrou de algo que ela mesma havia dito a ele semanas atrás: pessoas podem mudar quando encontram uma razão forte o suficiente. E seria ela a razão de Rafael? E mais importante, ela estava disposta a dar a ele uma segunda chance? Na manhã seguinte, Clara tomou uma decisão. Vestiu um vestido simples mas bonito, soltou os cabelos, e pela primeira vez em semanas, saiu de casa com um propósito. Ela cavalgou até a ponte que separava as duas propriedades, o lugar onde tudo havia começado. E lá, como se tivesse sentido sua presença, estava Rafael. Ele se virou ao ouvir o som dos cascos do cavalo, e a expressão em seu rosto ao vê-la foi de choque misturado com esperança cautelosa. Clara, ele disse seu nome como uma prece. Ela desmontou, caminhando lentamente em direção a ele. Parou a alguns metros de distância. Eu li seu manuscrito, ela disse. E? Rafael mal conseguia respirar. E, ainda dói, Clara admitiu. Ainda me sinto traída, enganada. Você quebrou minha confiança, Rafael. Eu sei, ele respondeu, a dor evidente em seus olhos. E lamento mais do que palavras podem expressar. Mas, Clara continuou, dando um passo mais perto, eu também vi as mudanças que você está fazendo. Ouvi histórias sobre o novo Rafael Almeida, que trata as pessoas com gentileza, que está sendo o homem que sempre poderia ter sido. Tudo por você, Rafael disse intensamente. Para ser digno de você. Não, Clara corrigiu, mais um passo. Você está fazendo isso por você mesmo. E isso é o que torna real. Eles estavam agora a apenas um braço de distância. Eu não sei se posso confiar em você novamente, Clara disse honestamente. Mas, eu quero tentar. Por quê? Apesar de tudo, eu ainda sinto algo por você. E talvez isso faça de mim uma tola, mas o coração não é lógico. Você não é tola, Rafael disse, lágrimas começando a formar em seus olhos. Você é a pessoa mais forte que conheço. Me dar uma segunda chance quando eu não mereço, isso é graça pura. Mas tem condições. Clara ergueu um dedo quando ele se moveu em direção a ela. Nada de mentiras. Nunca. Mais. Não importa quão difícil seja a verdade, você precisa ser honesto comigo. Sempre. Eu prometo, Rafael jurou solenemente. E vamos devagar, Clara continuou. Preciso reconstruir minha confiança em você. Isso vai levar tempo. Todo o tempo que você precisar, Rafael concordou. Vou esperar. Para sempre, se necessário. Clara finalmente permitiu um pequeno sorriso aparecer em seu rosto. E você vai ter que pedir permissão ao meu pai para me cortejar apropriadamente. Nada mais de encontros secretos. Rafael gemeu. Ele vai me matar. Provavelmente, Clara concordou, mas estava sorrindo de verdade agora. Mas você disse que queria ser corajoso. Rafael riu, o som sendo música para os ouvidos de Clara. Por você, eu enfrentaria um exército. Meu pai pode ser pior, Clara brincou. E então, finalmente, Rafael fechou a distância entre eles. Não a beijou, respeitando seu pedido de irem devagar.
mas pegou suas mãos nas dele, entrelaçando seus. Tentar novamente. JS. Continuar. Dedos com reverência. Obrigado, ele sussurrou, levando as mãos dela aos lábios e beijando seus dedos suavemente. Obrigado por me dar uma chance que eu não mereço. Eu juro, Clara, vou passar cada dia provando que sou digno desse presente. Apenas seja você, Clara pediu, apertando suas mãos. O verdadeiro você. O homem vulnerável que chorou. Em meus braços, que lê poesia, que ama seus cavalos. Esse é o homem que eu quero conhecer melhor. Eles ficaram ali, na ponte, apenas se olhando e segurando as mãos, enquanto o sol se erguia completamente no horizonte. Não era o final feliz, ainda não. Mas era um recomeço. E às vezes, recomeços são ainda mais preciosos do que primeiras vezes. 2 dias depois, Rafael se apresentou na fazenda Santa Clara vestindo seu melhor terno. Seu coração batia como um tambor enquanto esperava na sala de estar, ouvindo os passos pesados de Antônio Mendes se aproximando. Quando o homem mais velho apareceu, sua expressão era ilegível. Eles se estudaram em silêncio por um longo momento. Senhor Mendes, Rafael começou, sua voz firme apesar do nervosismo. Eu vim pedir sua permissão para cortejar sua filha. Antônio cruzou os braços, sua postura intimidadora. E por que diabos eu deveria permitir isso? Você machucou minha menina. Eu sei, Rafael respondeu, mantendo contato visual. E vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Mas também a amo com cada fibra do meu ser. E se você me der essa chance, passarei cada dia provando que sou digno dela. Bonitas palavras. Antônio resmungou. Mas palavras são fáceis. Ações são o que importa. Então me julgue por minhas ações daqui em diante. Rafael desafiou respeitosamente. Observe como eu a trato, como eu a respeito. E se em algum momento você achar que não estou sendo o homem que ela merece, eu me afastarei. Antônio estudou o jovem à sua frente. Viu a determinação em seus olhos, a sinceridade em sua postura. E se lembrou de quando era jovem, apaixonado, fazendo qualquer coisa pela mulher que amava. Clara já me disse que te deu uma segunda chance. Antônio finalmente falou. Contra meu melhor julgamento. Vou respeitar a decisão dela. Mas Rafael, sua voz se tornou dura como aço. Se você a machucar de novo, não haverá lugar nesta terra onde você possa se esconder de mim. Entendido? Perfeitamente, senhor, Rafael respondeu, aliviado. E obrigado. Não me agradeça ainda, Antônio retrucou. Você ainda precisa provar seu valor. E vou estar observando cada movimento. E assim começou o cortejo mais observado e comentado da região. Rafael visitava Clara 3 vezes por semana. Sempre no horário apropriado, sempre com a presença de Dona Maria ou do próprio Antônio por perto. Não havia mais encontros secretos, não havia mais beijos escondidos. Ele a levava para passeios de charrete pela propriedade, sempre com um acompanhante. Trazia flores, não apenas girassóis, mas buquês cuidadosamente escolhidos que ele mesmo montava. Levou-a para jantares na cidade. Sentando-se em lados opostos da mesa, conversando por horas sobre livros, sonhos, vida. Uma tarde, Rafael organizou um piquenique especial à beira do rio, com a devida aprovação de Antônio e Dona Maria como chaperona. Ele havia trazido todas as comidas favoritas de Clara, uma cesta cheia de morangos frescos, sanduíches delicados, e até uma pequena torta de limão que ele mesmo havia ajudado a fazer. Você cozinhou? Clara perguntou, surpresa e encantada. Tentei, Rafael admitiu com um sorriso envergonhado. A cozinheira teve que me salvar algumas vezes, mas eu fiz a maior parte. Queria que fosse especial. Eles se sentaram na manta que Rafael havia estendido, Dona Maria discretamente a alguns metros de distância, fingindo estar absorta em sua costura. Como você tem se sentido? Rafael perguntou, servindo suco para ela em um copo de vidro. Melhor?
Clara admitiu. A cada dia que passa, a mágoa fica um pouco menor. Ver você se esforçando tanto significa muito. Eu quero que você saiba, Rafael disse seriamente, colocando sua mão perto da dela na manta, sem tocá-la, mas próximo o suficiente para ela sentir seu calor, que eu entendo se você nunca conseguir confiar em mim completamente de novo. Eu quebrei algo precioso, e mesmo que possamos colá-lo de volta, as rachaduras sempre estarão lá. Clara virou sua mão, permitindo que seus dedos se entrelaçassem com os dele. Era um toque simples, mas carregado de significado. Talvez, ela disse suavemente, as rachaduras tornem algo mais forte. Como kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmica com ouro. As quebras se tornam parte da beleza da peça. Rafael olhou para ela com tamanha adoração que Clara sentiu seu coração acelerar. Como você consegue sempre encontrar beleza até nas coisas difíceis? Aprendi com meus livros, Clara respondeu com um pequeno sorriso. E agora estou aprendendo com a vida real. Nós dois cometemos erros. Você por fazer a aposta, eu por me fechar tanto do mundo que me tornei vulnerável demais quando alguém finalmente prestou atenção em mim. Você não cometeu erro nenhum, Rafael protestou. Cometi sim, Clara insistiu. Eu me escondi por tanto tempo que quando você apareceu, me joguei de cabeça. Sem proteção nenhuma. Preciso encontrar um equilíbrio, ser aberta ao amor, mas também cautelosa. Forte o suficiente para confiar, mas sábia o suficiente para me proteger. E eu preciso ser o homem que merece essa confiança, Rafael completou. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, apenas apreciando a presença um do outro. Não havia beijos apaixonados como antes, não havia o calor urgente que costumava consumi-los. Mas havia algo mais profundo, uma intimidade emocional, uma conexão que estava sendo reconstruída sobre bases mais sólidas. Sabe o que é estranho? Clara comentou, observando as águas do rio fluírem. Antes, quando nos encontrávamos escondidos, havia toda aquela urgência, aquele desespero. Agora, fazendo as coisas da forma certa, é mais pacífico, mas não menos intenso. Porque é real, Rafael disse. Antes, parte daquela urgência era a proibição, o segredo. Agora, cada momento que passamos juntos é uma escolha consciente. E isso torna tudo mais significativo. Nas semanas que se seguiram, Rafael continuou a cortejá-la com paciência e dedicação. Ele apareceu na biblioteca e organizou um clube de leitura comunitário, sabendo o quanto Clara amaria isso. Ajudou a catalogar novos livros, ficando ao lado dela por horas, às vezes trabalhando em silêncio confortável, às vezes conversando sobre passagens que os moviam. Uma noite, Rafael organizou uma surpresa especial. Com a permissão de Antônio, ele preparou um jantar à luz de velas no jardim da Fazenda Mendes. Contratou músicos para tocar as músicas clássicas favoritas de Clara, e quando ela desceu as escadas usando um vestido azul claro que a fazia parecer uma princesa de conto de fadas, Rafael sentiu seu coração parar. Você está linda, ele sussurrou quando ela se aproximou, estendendo seu braço para ela. Você também está muito bonito, Clara respondeu, aceitando seu braço. E ele realmente estava terno escuro, impecável, cabelos penteados mas ainda com aquele toque rebelde que ela adorava, e seus olhos brilhando sob as luzes suaves das velas. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo, desde assuntos triviais como o clima até discussões profundas sobre seus sonhos e medos. Rafael contou a ela sobre sua ideia de transformar parte de sua fazenda em um centro educacional para jovens da região aprenderem sobre agricultura sustentável. Eu quero deixar um legado que seja mais do que apenas dinheiro, ele explicou, seus olhos brilhando com paixão. Quero fazer diferença real na vida das pessoas. Você me inspirou a isso. Sabe? Ver como você cuida da biblioteca, como você ensina as crianças a ler nas tardes de sábado,
Você me mostrou que o verdadeiro valor está em como afetamos os outros. Clara sentiu lágrimas picarem seus olhos. Rafael, isso é maravilhoso. E eu adoraria ajudar, se você quiser. Eu estava esperando que você dissesse isso. Rafael admitiu com um sorriso. Na verdade, eu já estava pensando em incluir uma biblioteca no centro. Uma grande, cheia de livros, onde as crianças possam se perderem. Histórias assim como você se perde. Quando a música começou a tocar uma valsa suave, Rafael se levantou e estendeu a mão. Me concede esta dança, senhorita Mendes? Clara colocou sua mão na dele, deixando-se ser guiada para a pequena área que havia sido preparada como pista de dança. Rafael a puxou para seus braços, mantendo uma distância respeitosa, uma mão em sua cintura, a outra segurando a dela. Eles dançaram sob as estrelas, e pela primeira vez em semanas, Clara sentiu que talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente superar o que havia acontecido. Porque este Rafael, atencioso, respeitoso, vulnerável, era o homem que ela havia se apaixonado. E agora ele estava sendo esse homem abertamente, sem jogos, sem máscaras. Clara, Rafael disse suavemente enquanto dançavam. Eu sei que ainda estamos reconstruindo a confiança, e eu não quero te apressar em nada. Mas preciso que você saiba. Eu te amo. Profundamente, completamente. E vou continuar te amando, seja você capaz de me amar de volta ou não. Clara olhou para ele, para aqueles olhos castanhos que não escondiam nada agora. E percebeu que sua resposta era verdadeira. Eu também te amo, ela confessou em um sussurro. Nunca parei, mesmo quando estava machucada e furiosa. E isso me assustava. Mas agora estou aprendendo que o amor não precisa ser assustador quando é honesto. Rafael parou de dançar, segurando o rosto dela com suas duas mãos, seus polegares acariciando suas bochechas. Suavemente. Posso te beijar? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Eu quero fazer as coisas certas, mas também estou morrendo de vontade de te beijar desde que você me deu essa segunda chance. Clara sorriu, e era um sorriso livre, sem reservas. Sim, ela sussurrou. Você pode me beijar. E ele a beijou, ali sob as estrelas, com a música tocando suavemente ao fundo. Mas este beijo era diferente de todos os anteriores. Não havia urgência desesperada, não havia segredos escondidos nas sombras. Era um beijo honesto, lento, cheio de promessas de um futuro construído sobre verdade e respeito mútuo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Valeu a pena esperar? Clara brincou. Valeu cada segundo tortuoso, Rafael respondeu, roubando mais um beijo rápido. E ainda assim, esperaria 1000 vezes mais se fosse necessário. Do outro lado do jardim, escondido nas sombras da casa, Antônio Mendes observava o casal com um pequeno sorriso em seus lábios. Talvez, apenas talvez, o jovem Almeida realmente merecesse sua filha. 6 meses se passaram desde aquela noite mágica no jardim. 6 meses de cortejo apropriado, de confiança sendo reconstruída tijolo por tijolo, de amor crescendo em solo mais fértil. A relação entre as famílias Almeida e Mendes havia mudado drasticamente. Antônio e Rafael desenvolveram um respeito mútuo, frequentemente se reunindo para discutir negócios e descobrindo que juntos poderiam alcançar muito mais do que separados. A rivalidade de gerações estava finalmente chegando ao fim. O centro educacional de Rafael estava quase completo, com Clara tendo desenhado toda a biblioteca. Era magnífica. 3 andares distantes, janelas amplas deixando a luz natural entrar, cantos aconchegantes com poltronas confortáveis onde as pessoas poderiam se perder em mundos literários. Era uma tarde de sábado, e Clara estava na biblioteca do centro, organizando os últimos livros que haviam chegado. Ela estava tão concentrada que não ouviu Rafael entrar. Trabalhando duro, bibliotecária? A voz dele a fez sorrir antes mesmo de se virar.
Alguém precisa garantir que este lugar esteja perfeito para a inauguração na próxima semana. Ela respondeu, virando-se para encontrá-lo parado na entrada, com aquele sorriso que ainda fazia seu coração disparar. Rafael caminhou até ela, seus passos ecoando no espaço vazio. Quando estava próximo o suficiente, puxou-a para seus braços, algo que agora fazia livremente, sem hesitação ou medo. Tem algo que eu quero te mostrar, ele disse misteriosamente. O quê? Vem comigo. Ele a guiou até o terceiro andar da biblioteca, até uma seção que Clara não havia visto ainda. Rafael havia insistido que seria uma surpresa. Quando ele abriu as portas duplas, Clara prendeu a respiração. Era uma seção inteira dedicada a romances clássicos, sua paixão. Mas não era apenas isso. As paredes estavam decoradas com citações manuscritas de seus livros favoritos. E no centro da sala, havia um piano de cauda magnífico, polido até brilhar. Rafael, Clara sussurrou, lágrimas já formando em seus olhos. Este é seu espaço, ele explicou, vindo por trás dela e envolvendo seus braços em torno de sua cintura, seu queixo repousando em seu ombro. Onde você pode ler, escrever, tocar piano. Um lugar só seu nesta biblioteca que você ajudou a criar. Clara se virou em seus braços, olhando para ele através de lágrimas de alegria. É perfeito. Você é perfeito. Longe disso, Rafael corrigiu com um sorriso suave. Mas estou tentando ser perfeito para você. Clara o puxou para um beijo profundo, cheio de amor e gratidão. Quando se separaram, Rafael tinha uma expressão nervosa que ela não entendia. Há mais uma coisa, ele disse, pegando sua mão e a guiando até o piano. Lá, sobre o tampo polido, estava um livro antigo. Clara reconheceu imediatamente. Era o exemplar de Quote, Orgulho e Preconceito e Quote, que Rafael havia emprestado naquele primeiro dia na biblioteca, o que havia dado início a tudo. Abra, Rafael encorajou, sua voz tremendo levemente. Com mãos trêmulas, Clara abriu o livro. Dentro, nas páginas onde Darcy finalmente declara seu amor verdadeiro a Elizabeth, havia um anel. Simples, elegante, uma esmeralda rodeada de pequenos diamantes, a pedra combinando perfeitamente com os olhos de Clara. Clara levou a mão à boca, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Rafael pegou o anel e, para sua surpresa, ajoelhou-se diante dela. Clara Mendes, ele começou, sua própria voz embargada de emoção. Quando entrei naquela biblioteca há meses atrás, eu era um homem arrogante, vazio, vivendo uma vida superficial. Você me transformou. Me mostrou o que é amar verdadeiramente, o que é ser vulnerável, o que é ser real. Eu cometi um erro terrível no início, um erro que quase me custou a coisa mais preciosa que já tive. Mas você me deu uma segunda chance, me ensinou que as pessoas podem mudar, que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Não posso prometer que serei perfeito. Vou cometer erros, vou te frustrar, vou ocasionalmente deixar minhas meias sujas no chão. Isso arrancou uma risada chorosa de Clara. Mas posso prometer que serei honesto sempre, que vou te amar todos os dias da minha vida, que vou te respeitar, te honrar, e fazer tudo ao meu alcance para te fazer feliz. Você é minha melhor amiga, meu amor, minha inspiração. Você é o horizonte que eu sempre persigo, sabendo que cada passo em sua direção me faz um homem melhor. Então, Clara, ele ergueu o anel. Você me daria a honra impossível de se tornar minha esposa? Construir uma vida comigo? Me deixar te amar até o meu último suspiro? Clara estava chorando tanto que mal conseguia falar. Ela caiu de joelhos diante dele, segurando seu rosto com suas duas mãos. Sim, ela disse através das lágrimas e risos. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, e então a puxou para um beijo que era tudo: promessa, paixão, celebração, amor. Eles se ajoelharam ali, na biblioteca que haviam criado juntos, beijando-se e chorando e
rindo, completamente perdidos em seu próprio mundo. Quando finalmente se separaram, Rafael limpou as lágrimas do rosto dela com ternura. Você me faz tão feliz, ele sussurrou. Somos um par improvável, não somos? Clara disse, ainda mal acreditando. A tímida filha do rival e o fazendeiro arrogante. Nem tão improvável assim, Rafael corrigiu. Afinal, até Darcy e Elizabeth encontraram seu final feliz, apesar de todo o orgulho e preconceito. Clara riu, o som musical preenchendo o espaço. Nossa própria história de amor. Melhor que qualquer livro, Rafael afirmou. Porque é real, imperfeita e absolutamente nossa. Um ano depois, sob um céu azul perfeito, Rafael e Clara se casaram em uma cerimônia simples mas linda no jardim entre as duas fazendas. O lugar exato onde suas propriedades se encontravam, simbolizando a união não apenas deles, mas de duas famílias que finalmente haviam deixado o passado para trás. Clara estava deslumbrante em um vestido simples de renda branca, segurando um buquê de girassóis. Rafael, em seu terno escuro, teve lágrimas nos olhos ao vê-la caminhar pelo corredor ao lado de seu pai. Antônio, ao entregar a mão de sua filha a Rafael, sussurrou apenas alto o suficiente para ambos ouvirem. Cuide bem do meu tesouro. Com minha vida, Rafael prometeu solenemente. A cerimônia foi testemunhada por todos da região, trabalhadores das duas fazendas, amigos da cidade, crianças que Clara havia ensinado a ler. Até Marcos e Fernando estavam lá, tendo pedido desculpas profusas a Clara meses atrás. Ganho seu perdão. Quando o celebrante disse pode beijar a noiva, Rafael tomou seu tempo, segurando o rosto de Clara com suas mãos. Olhando profundamente em seus olhos antes de finalmente capturar seus lábios em um beijo que prometia eternidade. A recepção foi alegre, cheia de música, dança e risos. Rafael surpreendeu a todos ao pegar um violão e cantar uma música que havia escrito para Clara, uma balada sobre segundas chances e amor verdadeiro que deixou não apenas a noiva, mas metade dos convidados em lágrimas. Quando chegou a hora da valsa dos noivos, Rafael puxou Clara para seus braços na mesma pista de dança onde haviam dançado meses atrás, durante aquele jantar especial. Feliz, Senhora Almeida? Ele perguntou, fazendo-a girar. Imensamente, ela respondeu, sorrindo radiantemente. Embora ainda me parece um sonho. Se for um sonho, nunca quero acordar. Eles dançaram, alheios a tudo ao seu redor, perdidos um nos olhos do outro. Você sabe o que é engraçado? Clara comentou enquanto dançavam. Se você me dissesse há 2 anos que me casaria com Rafael Almeida, eu teria dito que era impossível. Bom que eu nunca acredito em impossíveis, Rafael retrucou com aquele sorriso malicioso que ela amava. Prefiro acreditar em horizontes infinitos. Horizontes de paixão, Clara murmurou, ecoando o título do manuscrito que ele havia escrito para ela, que agora ocupava um lugar de honra em sua estante. Horizontes de paixão, Rafael concordou, inclinando-se para beijá-la suavemente. Que se estendem infinitamente à nossa frente, cheios de promessas e aventuras. E assim, enquanto o sol se punha sobre as fazendas agora unidas, Rafael e Clara dançaram em direção ao seu futuro. Um futuro construído sobre honestidade, respeito, perdão e um amor tão profundo que havia transformado ambos. O fazendeiro arrogante havia se tornado um homem de caráter, guiado pelo amor de uma mulher gentil que viu além de suas máscaras. A filha tímida havia se tornado uma mulher confiante, descobrindo sua própria força através do amor que quase a destruiu mas que, no final, a reconstruiu mais forte. Juntos, eles provaram que as melhores histórias de amor não são aquelas sem conflitos, mas aquelas onde o amor é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Onde segundas chances levam a primeiros amores verdadeiros. Onde orgulho e preconceito dão lugar à humildade e aceitação. E enquanto as estrelas começavam a surgir no céu, iluminando o caminho à frente, Rafael segurou Clara mais apertado, sussurrando contra seus cabelos. Eu te amo, minha Clara. Hoje, amanhã
e por todos os horizontes que ainda vamos explorar juntos. E eu te amo, ela respondeu, seu coração tão cheio de felicidade que parecia transbordar. Meu amor, minha segunda chance, meu para sempre. E assim eles dançaram até que a lua substituísse completamente o sol. Dois corações batendo como duas almas entrelaçadas para sempre, provando que mesmo as histórias que começam com erros podem ter finais extraordinários. Desde que haja amor verdadeiro, perdão genuíno e a coragem de recomeçar. E assim termina nossa história de Horizontes de Paixão e Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu ao narrar essa jornada de amor, perdão e recomeços. Se você chegou até aqui, muito obrigado por sua companhia. Não se esqueça de deixar seu like se você amou essa história. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias incríveis. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que adora um romance emocionante. Comente aqui embaixo. Você teria dado uma segunda chance para o Rafael? O que você achou da transformação dele? Queremos saber sua opinião. E lembre-se, torne-se membro do canal para ter acesso a histórias exclusivas, conteúdos antecipados e fazer parte da nossa comunidade apaixonada por romances. Até a próxima história, e que seu coração esteja sempre aberto para o amor verdadeiro. Um beijo carinhoso, e até breve.